Gloria in excelsis Dei. Ei, que é isso? Sons! Pode parar, desliga a música, pode parar, tá distraindo todo mundo. O que é isso aqui? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Não, isso aqui não, tá fora. Isso aqui, que é isso? Que é isso? Isso aqui é o quê? Não, fora, isso aqui não. Ah, isso aqui, isso definitivamente não. E na videoaula de hoje vamos retomar um tema que eu estou devendo há muito tempo, tá? Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui foi sobre Reforma Luterana. Se você não viu, ó, link aqui para você. E há pouco tempo atrás um inscrito aqui do canal pediu para que eu falasse um pouco sobre Reforma Protestante. Pois é, lá no comecinho do canal eu fiz um vídeo sobre Reforma Luterana, né? A primeira, né, mais importante Reforma Protestante que aconteceu, que vai desencadear uma série de outras transformações dentro do cristianismo lá no século XVI, e eu deixei aquilo para trás. Pois é, mais que na hora da gente retomar esse negócio e começar a falar aí sobre outras reformas protestantes que aconteceram lá no século XVI. E hoje a gente vai falar sobre reforma calvinista. Pois é, a reforma calvinista começou lá com um sujeito chamado de João Calvino, né? João Calvino era um monge francês. Pois é, esse cara ele tem uma história muito parecida com a história do Lutero. Assim como Lutero, o Calvino era um cara de origem burguesa, né? Chegou a estudar direito, assim como Lutero, né? E acabou desistindo disso tudo e entrou para o clero. E lá no clero o cara estava bastante insatisfeito pelas mesmas razões lá do Lutero, de começar a ver corrupção dentro do clero, né? A venda de indulgências e tudo mais, e ele começou a questionar toda aquela estrutura que, na visão dele, estava muito corrompida, né? E aí ele vai ter acesso aos escritos do Lutero. Pois é, quando Calvino teve acesso aos escritos do Lutero, ele começou a refletir sobre um ponto que ele desenvolveu lá, que é a teoria da predestinação, que eu falei lá no vídeo sobre Lutero, mas como é um vídeo antigo, deixa eu retomar aqui, né? O que é essa ideia da teoria da predestinação? Bom, segundo essa visão que tanto Lutero quanto o Calvino vai ter, Deus é um ser que é onisciente, né? Bom, se ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ainda mais se você pegar a raiz desse pensamento aí, ainda no judaísmo, né? Pega o nome de Deus. O nome de Deus é Yahvé, né? Yahvé é o verbo ser em hebraico no infinitivo, né? Então, o nome do Deus seria o quê? Aquele que é, né? Que não foi nem será, é. Ele está fora da relação de tempo, né? Então, se ele está fora da relação de tempo, desculpa o barulho aí, não sei se estão ouvindo, mas tem alguém soltando fogos aqui, e isso está me incomodando profundamente. Mas vamos pensando que isso aí é para comemorar o vídeo, né? Então, pensa lá, se Deus está fora do tempo, né? Ele sabe tudo que já aconteceu e sabe o que ainda vai acontecer, né? Ele tem uma projeção de futuro, né? Sabendo qual é cada escolha que você vai ter. Cara, partindo desse princípio, se Deus sabe cada escolha que eu vou fazer, Ele sabe se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Ele sabe qual que é o meu caminho. Não quer dizer que o meu futuro já está escrito, mas como Deus está fora do tempo, Ele sabe já de antemão o que eu vou escolher. Isso aí não interfere na noção de livre-arbítrio, né? Então, só para explicar isso aí rapidinho, né? Livre-arbítrio é a noção de que você é livre para escolher o que você quiser. Ou seja, não existe destino, o destino não está traçado. O que acaba entrando em choque com essa ideia de um Deus fora do tempo, né? Não quer dizer que esse Deus, portanto, ele já decidiu o que você vai fazer. Não, a decisão é sua, né? Mas Deus sabe o que você vai decidir ainda, justamente por estar fora do tempo. Voltando então, o Lutero, ele acreditava no quê? Que Deus, que já sabia quem ia ser salvo, colocava nas pessoas um sinal, né? E qual que era o sinal? O sinal da fé.
Daí o Lutero buscar lá nas cartas de São Paulo, que vai ser a principal base teológica dele, e vai dizer lá, olha, o justo se salvará pela fé. Ou seja, a salvação independe da pessoa, a salvação está ligado à escolha de Deus, por assim dizer, de forma de escolha, retomando tudo aquilo que eu estava falando, né? Então, independe do que você faz, não é uma questão de fé e obras, como vai falar São Tomás de Aquino, né, na parte dos católicos, né? Meramente uma questão de fé, e a fé não é sua, a fé é provinda de Deus, né? É algo que é demiúrgico, né? Que Deus derrama em cima de você e por isso você tem fé. Pois é, o Calvino ele vai ter uma visão um pouco diferente disso. Ele vai acreditar que realmente Deus vai botar um sinal nessa pessoa, né? Deus vai dar uma bênção, por assim dizer, para essa pessoa que é o predestinado a ser salvo. E o que seria isso? Lembrando, quem era o Calvino? O Calvino era um cara de origem burguesa do século XVI. Cara, o que é um sinal de bênção para um burguês do século XVI? Dinheiro. Ah, o Calvino falava então que os ricos seriam salvos? Não é isso, né? Tanto que ele não vai dizer que o sinal é dinheiro, ele vai dizer que o sinal é prosperidade. Como assim prosperidade? Deus, né, vai abençoar aqueles caras que serão salvos, né? E vai abençoar com o quê? Prosperidade, ou seja, não importa o que o cara faça, esse cara ele vai se dar bem, né? Deus vai garantir com que esse cara aí, mesmo que tenha alguns problemas no meio do caminho, no final das contas, o cara vai se dar bem. Cara, dentro de um ambiente burguês, isso é muito emblemático. Por quê? Vamos pensar no seguinte, tá? Para essa visão calvinista, né, trabalhar, se empenhar e gerar desenvolvimento a partir do seu trabalho pessoal é algo assim, fundamental, né? E isso estava diretamente relacionado com a religião. Olha que puta troço louco, né? Olha como a visão do Calvino, que era de um homem burguês do século XVI, vai dar uma nova perspectiva para a religião. Que é o quê? Você trabalha. Por quê? Porque Deus trabalha. Deus é criador. Deus fez o céu, a terra, os animais, as plantas, fez o homem e tudo isso em 7 dias. Ou seja, quando você trabalha, você está se igualando a Deus. Ou seja, trabalhar para um calvinista é o sinônimo de rezar. Olha como isso é um descompasso do pensamento que vinha até então, né? Estamos falando de homens modernos, homens burgueses. Para o homem medieval, trabalho não é bom, né? Trabalho é punição, trabalho é castigo, que era a visão que os católicos iam ter, né? Porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus vai lá e manda uma maldição para eles. Agora você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto, né? Então você vai ter que trabalhar para poder sobreviver. Puta maldição horrível, né? Pois é, justamente por isso que os países de tradição católica não vão ver o trabalho com muitos bons olhos. Só se pensar com algo que estava acontecendo aqui no Brasil no século XVI, que era a colonização, né? E a colonização feita por portugueses católicos, né? Quem é que trabalhava no Brasil? Escravo. Por quê? Porque o trabalho não é digno, o trabalho é castigo, o trabalho é punição, né? Para o calvinista não. Para o calvinista a visão é outra. Trabalho é oportunidade de bênção. Nessa valorização do trabalho do Calvino vai aparecer um tripé, que é onde vai se sustentar toda essa teoria de vida do que é esse novo cristão, o que é esse cristão protestante, né? Que, cara, um sociólogo assim, incrível, que é o Max Weber, que vai escrever um livro fundamental, né? Cara, você não pode morrer sem ler esse livro, que chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, vai acabar dizendo que, né? Essa visão do Calvino, essa ética protestante, vai dar toda a visão do que vai ser o capitalismo moderno, né? Qual que é esse tripé onde vai se sustentar toda a teoria da vida cristã calvinista? Trabalho, disciplina e continência. Ou seja, qual que vai ser a representação desse sinal do salvo? O cara que trabalha é o único que pode prosperar. Cara, você não vai prosperar em cima do trabalho alheio, né? Você tem que prosperar dignamente. Então, trabalhe.
Trabalhe seguindo um método, com um objetivo final. Não é simplesmente o trabalho pelo trabalho, é o trabalho regrado, é o trabalho organizado, é o trabalho com um objetivo. E no fim, continência, ou seja, não desperdice, trabalhe e poupe. Então nada de pegar as bênçãos que Deus te dá, né? Essa prosperidade que o trabalho te gerou e ficar desperdiçando. Ou seja, não é porque você juntou uma puta de uma grana que você vai lá gastar com festa, mulheres, bebidas. Não. Você vai transformar isso em mais bênção. Ou seja, tudo aquilo que Deus te dá deve se ampliar. Percebe como essa lógica, que aparentemente é puramente religiosa, encaixa perfeitamente na nova visão de mundo, na nova visão de trabalho e na nova visão de sociedade que estava ali presente no século XVI. Cara, obviamente, um país onde a Igreja Católica estava tão presente como a França, né, terra do Calvino, não vai aceitar esse cara. O Calvino vai ser perseguido, vai ser encarado como herege e esse cara vai fugir, né? E ele vai para a Suíça, né? E na Suíça, onde justamente tinha ido lá um cara que era discípulo do Lutero, que era o Ulrich Zwinglio, né? E que não foi muito feliz nas suas pregações, né? na sua tentativa de difusão dessa nova fé. Mas o Calvino, esse sim. Porque o Calvino entendeu muito bem o que é esse espírito burguês, ou, nas palavras de Max Weber, o espírito do capitalismo, e representou isso nessa ética protestante. Outra coisa importante que o Calvino vai fazer vai ser uma reforma da estrutura da igreja. Porque dentro dessa ideia da continência, de você não ficar desperdiçando essas bênçãos divinas, não ficar dilapidando todas as bênçãos que Deus te dá, ele vai criar um tipo de igreja bem diferente daquilo que já existia, e assim, na minha opinião, um pouquinho mais chata, né? Porque ele achava que todas aqueles adornos, né, as estátuas, os crucifixos, né, as velas, aqueles adornos que você encontra em igreja que tornam elas muito bonitas, aquilo distraía as pessoas, né? Aquilo levava as pessoas a ficar admirando a obra de arte e tirar a sua concentração de Deus. Calvino não gostava nem de música dentro da igreja, né? O Lutero não, o Lutero achava assim que quem canta reza 2 vezes, né? Agora, o Calvino não, você vai ficar musiquinha no fundo e vamos louvar o Senhor e mão pra cima. Não é pra isso. Você não tá numa festa, você não tá numa danceteria, você tá numa igreja, então aqui você vem, concentra e reza. Percebe que essa lógica também tá presente dentro dessa nova forma de trabalho que é o trabalho burguês. Cara, trabalho não é diversão, trabalho é trabalho. Então você vai lá e faz o negócio, tem regra, tem método, não é para ficar se distraindo. Você vai lá e faz o que tem que fazer. Isso é que é fundamental. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se você curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Não importa, deixe sua opinião, deixe sua questão. Essa foi o Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.